queridos estudantes, bem-vindos à disciplina de Metodologia Científica. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje vou estar demonstrando na prática como criar formulários. Então, vocês devem ter visto que a gente já discutiu no material que está aí para vocês acompanhando. A gente já comentou sobre os formulários, que vocês também já tinham estudado. Justamente os questionários, né, como assim a gente estava vendo, tratam-se, né, de uma técnica de investigação que é composta, né, justamente por um determinado número de questões, de perguntas, que tem por objetivo, então, propiciar, né, um determinado conhecimento para quem está pesquisando. Então, pode ser para mim, para vocês, para as pessoas pesquisadoras. Então, nós conseguimos, então, descobrir, através dessas perguntas e respostas, que nós podemos fazer, então, com a comunidade, com quaisquer públicos-alvos, né, que a gente está buscando atingir. Então, a gente consegue descobrir várias coisas bem bacanas. E é claro que na nossa disciplina nós também vamos fazer isso e vamos produzir conhecimento científico integrado à disciplina de redes de computadores. Mas vamos lá começar a entender como a gente pode criar, então, um formulário Google? Então, vocês podem acessar, então, primeiramente, tem que ter uma conta Google, tá? Vocês podem utilizar, inclusive, a conta institucional de estudantes do IF Goiano, tá? Entra aqui no Google Apps, vocês conseguem ver aqui, ó, formulários. Se vocês clicarem aqui, vocês conseguem acessar, tá? Eu já estou aqui na página principal. Existem alguns modelos em branco, tá? Dos formulários Google. Em branco e preenchidos, né? Com alguns modelos, né? Na verdade, tem em branco e vários modelos que vocês podem utilizar. Que já vêm prontos para que vocês possam, já vêm alguns personalizados, tá? E vocês podem criar um formulário do zero também, ok? Então, para quem não conhece nada, às vezes vale a pena abrir, por exemplo, um formulário inicial e dar uma olhada como que foi feito, as perguntas. Cliquei em um aqui para vocês, eles têm até uma imagem. Eles mostram como que a gente cria, tá vendo? Dando instruções do que tem que fazer. Quando a gente clica nas perguntas, elas são editáveis, mas nós vamos aprender a criar um formulário do zero. Então, vai ser assim e vai ser bem, bem legal. Lembrando que uma das coisas interessantes para que nós possamos utilizar o formulário Google, o mais bacana é que a gente pode compartilhar entre as pessoas. Então, um formulário que eu criei, posso compartilhar com cada um de vocês, vocês podem compartilhar entre os colegas, então há a possibilidade de vários editores estarem trabalhando no mesmo formulário ao mesmo tempo. Isso é bacana porque até mesmo eu consigo colaborar com os formulários de vocês, estão corrigindo, alterando, então fica bem bacana. Para vocês criarem um formulário, cliquem em formulário em branco, vai aparecer esse formulário assim, naturalmente, né? Ele aparece já com essa fontezinha azulzinha aqui na borda. Se vocês quiserem, por exemplo, personalizar algum tema, a gente vem aqui nessas barrinhas daqui de cima, esses elementos. Os complementos eu não vou mexer, como se fosse um plugin a mais, alguma extensão, mas não é necessário. Se você clicar nessa paletinha, tem a personalizar tema, então tem outras cores, tipo laranja. Aí tem a cor do plano de fundo que você pode usar, pode ser branco, claro. O estilo da fonte, que pode ser até decorativo, tá vendo que ele fica um pouco diferente, mas eu prefiro o básico. E aí vocês podem personalizar como preferir. Também podem clicar aqui em cabeçalho, escolher uma imagem e adicionar aqui no seu Google Drive, vocês conseguem fazer uploads, ou escolher inclusive uma das imagens que está aqui, para vocês poderem estar utilizando então. Então, por exemplo, vou até inserir uma imagem aqui para vocês verem como fica, tá? E vocês conseguem criar e personalizar, tá ok? Então, vou fechar aqui do ladinho. Aqui tem visualizar. Se vocês clicarem em visualizar, vocês vão ver o resultado do formulário. Então, já vai lá e vai ver como que uma outra pessoa está vendo. E até, inclusive, nessa URL aqui em cima, esse /viewform, que é justamente demonstra que é a visualização do formulário Google. Então, é basicamente esse link, um pouquinho mais curtinho, né, que eu vou mostrar para vocês, que a gente manda para outras pessoas. Então, tem as perguntas, a pessoa envia. Então, é isso, basicamente. Então, aqui tem a parte de visualizar, tem as configurações. Então, se você quiser que colete os endereços de e-mail automaticamente, você marca. Se você quiser que somente pessoas, por exemplo, do Instituto Federal Goiano respondam, você deixa marcado. Se não, lembra de desmarcar, tá? Então, desmarca. Se as pessoas podem editar após o envio, se podem ver gráficos. Como que vai aparecer para enviar o link para as pessoas? No final, como que vai exibir a mensagem de confirmação? Você pode personalizar e falar, muito obrigada pela sua resposta. Então, tem a parte de testes também, mas não é necessário aqui nesse momento. A gente vai fazer um formulário básico. Então, ele tá assim. A gente tem sempre um título, tá? Que representa o assunto principal, tá? Da nossa temática, então a gente usa o título. A descrição, ela vem a informar outras coisas que são importantes. Por exemplo, de quando a quando o formulário ele tem que ser respondido,
Então, as datas, né? Para quem que é o público-alvo para você vai ser respondido? Ah, são só para professores? São só para estudantes? São só para profissionais da área de tecnologia? Vocês podem colocar isso. Então, a forma de aplicação da gente utilizando os formulários Google é uma forma de aplicação online, tá? Então, isso acaba sendo bem legal. A gente manda o link e as pessoas respondem. Ainda mais em tempos de distanciamento social, em tempos, né, de pandemia, fica mais fácil. A gente coleta as respostas que vêm para essa aba aqui de respostas, tá? E essa aba de respostas é só vista por quem está editando, então por nós, pessoinhas que estamos usando, tá? Então você consegue aqui, fica as respostas. Ele cria até mesmo uma planilha, se você quiser, né? Que vai abrir, então, seus dados, cria uma nova planilha, você clica em criar. Então vai abrir uma planilha que vai estar vinculada com as respostas, onde você vai conseguir ver tudo chegando. Então fica bem legal. Então você consegue até filtrar, gerar gráficos por aqui também. Então vale a pena. Mas vamos começar então com as perguntas. Então, vou deixar aqui o formulário e a descrição com vocês, né? Aí a gente coloca, né? Por exemplo, a gente fazendo uma pesquisa com a comunidade. Vocês falam que vocês são do Instituto Federal Goiano, vocês falam para que é o objetivo da pesquisa, para qual disciplina, o que vocês querem descobrir, agradece. Inclusive, fala que vai ser utilizado de forma anônima, que é uma das grandes características em relação das pesquisas, né? E a gente vai fazendo. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma pergunta tipo gênero. Aí ele já automaticamente percebe, né? Ele atualiza com base na pergunta, deu até notificação, ó. Os tipos de perguntas são atualizados conforme que eu coloco. E ele já deu até sugestões, ó, feminino, masculino e prefiro não dizer. E é questão de múltipla escolha. Então, geralmente, para os formulários, da forma que a gente está analisando quantitativamente, né, que é a forma mais fácil para poder fazer as análises, o que a gente faz? A gente geralmente utiliza as questões fechadas, que são aquelas com base em umas opções para o usuário escolher. Isso fica mais fácil porque as respostas padronizadas e os gráficos eles se tornam mais fáceis e visualizáveis. Então, eu coloquei aqui, se eu quisesse, tivesse alguma situação, quisesse adicionar outro, eu poderia clicar aqui adicionar outro, e para excluir, só clicar no xizinho, tá bom? O outros, a pessoa vai ter a possibilidade de digitar alguma outra coisa, ok? Posso excluir também. E aí, se eu quiser que seja obrigatória, marco aqui embaixo. Se eu quiser dar uma descrição, por exemplo, informe, às vezes a pergunta não está muito clara, informe aqui o seu gênero, por exemplo. Aí você descreve e fica lá bem bonitinho. E como que tá ficando, tá ali? Como que vai ficar? Clique em visualizar lá em cima e ele já mostra assim, o asterisco representa que é obrigatório. E aí você marca, clicar em enviar, ele vai enviar, tá? Naturalmente. Esse botãozinho copia, né? Duplica uma mesma pergunta, então vai ficar duas, tá? Não quero ela, como que eu faço? Posso vir aqui, ó, posso ordenar elas também, posso excluir. Vou excluir ela completa, tá? Ó, cliquei nesse botão aqui, excluir. E o que eu tava mostrando para vocês aqui, ó, ordenar as opções aleatoriamente. Então, ele vai ordenar de forma aleatória. Então, você pode marcar ou desmarcar. E tem várias opções aqui, ó, adicionar pergunta, importar perguntas, supondo de um formulário pronto anteriormente que você estava usando. Adicionar título e descrição, fica tipo uma seção onde você pode falar o que é, por exemplo, separando, né, o seu formulário Google, por exemplo. Ah, aqui é só informações pessoais, aqui são as perguntas. Vocês podem utilizar isso também, tá? Tem informações gerais, aí depois vem, por exemplo, sei lá, informações, vou criar uma outra seção aqui, tá? Vou adicionar aqui a seção, título e descrição, e eu posso arrastar, tá vendo? Para mudar as opções de onde tá. Então, vocês podem arrastar, subir, descer, como preferirem. Aí, vocês vêm aqui, ó, desce. E assim funciona maravilhosamente bem. E aqui, por exemplo, agora são conhecimentos técnicos, e aí vocês podem descrever assim como vocês quiserem. E assim funciona bem legal. E aí pode adicionar outras perguntas, tem como adicionar imagens, vídeos, pode adicionar sessões, ou seja, você faz toda uma página e quando clica em avançar não fecha o formulário, vai para uma outra página que tem outras questões. E assim geralmente quando os formulários vão ficando maiores, tá? Então vou adicionar uma outra pergunta aqui embaixo, por exemplo, aí tem opções, múltipla escolha, resposta curta, resposta de parágrafo, caixa de seleção, então aquele que pode marcar várias, né, o checkbox ali. Lista suspensa entre as várias que pode escolher. Pode até mandar arquivo, então com certeza vocês já devem ter visto várias dessas opções ao usar formulários Google. Data, horário, então vocês podem utilizar aqui dentro. Então, muitas das vezes a gente usa múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, porque aí você já cadastra previamente quais são as opções,
Então, por exemplo, vou colocar aqui uma lista suspensa. Selecione, sei lá, seu campus. Aí vou colocar, sei lá, campus séries. Vou colocar Iporá, por exemplo. Aí, né, eu posso marcar como obrigatório. E se a gente for ver, não, eu vou atualizar aqui, ó, visualização F5. Vou recarregar. E ele tem lá, selecione o campus. Então, ele pode selecionar. Então, assim fica mais fácil, mais padronizado. Então, é assim que a gente cria os formulários. Ah, uma coisa muito interessante que todos vocês vão ter que fazer, compartilhar comigo, com a professora, na nossa pasta compartilhada que vamos ter na disciplina. Mas, para compartilhar com alguém, vocês vêm aqui, ó, nesses 3 pontinhos, adicionar colaboradores. E colocam o e-mail das pessoas que vocês vão utilizar. Então, todo mundo vai ter que compartilhar com a prof. Então, vocês vão adicionar aqui e vão clicar em concluído, ok? É assim que funciona basicamente. Então, aqui tem como fazer cópia do formulário, desfazer opções e várias coisas bem bacanas. E como que eu sei o link para enviar para as pessoas? Se eu clicar aqui nesse botão azul de enviar, aí tem opções. Você pode mandar direto por e-mail, mas eu venho nesse segundo aqui, ó, que é do link. Então, tem o link grandão, eu marco o URL curto, copio, e ele vai ter um link menor, que é o que a gente pode mandar para as pessoas, ou usar também outros, né, encurtadores, tipo bit.ly, que a gente faz e coloca o nome. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa forma mais básica aqui e que tenham aproveitado essa mini aulinha sobre o Google Forms. Vou mostrar para vocês agorinha, só um pulinho, como que fica um resultado de um formulário quando a gente já tem as respostas, ok? Beijinho, até agorinha. Eu falei que eu voltava, né? Vou mostrar para vocês, então, um formulário pronto, que já foi feito com outros estudantes que produziram, então, uma pesquisa sobre segurança de informação nas empresas da cidade deles. Então, vou utilizar aqui como exemplo, tá? Só para mostrar que bacana que a gente pode descobrir coisas e informações, inclusive relacionadas com disciplinas que vocês estudam, como, por exemplo, redes de computadores. Então, vocês podem descobrir sobre segurança da informação, vocês podem descobrir sobre a questão do acesso à internet, sobre o conhecimento da população sobre, né, esses aspectos relacionados à infraestrutura de redes de computadores, tanto do ponto de vista dos alunos, dos professores, de servidores, de uma forma geral. Então, tem um monte de coisa bacana que a gente pode descobrir. Eu tenho certeza que vocês vão achar um assunto bem legal. Então, vou mostrar. Por exemplo, sua empresa se categoriza em qual ramo de atividade? Então, eles deram algumas opções, deixaram a opção de outros, usaram sim e não em algumas respostas. Quando eles queriam descobrir algum sistema que estava sendo utilizado, deixaram um texto de resposta curta. E é só clicar em cima que a gente consegue ver as edições, tá? Então, seleciona aqui do lado. E aquelas que são importantes a gente marca como obrigatória, tá? Então, por exemplo, na sua opinião, o grau de proteção e segurança de informação na sua empresa é? Então, eles deram as opções, né? Vai desde, né, péssimo até excelente. E aí, esse aqui de marcar várias opções, né, que as caixas de seleção, né, os checkbox, deixaram aqui também. E o bacana é que eles fizeram esse conteúdo aqui e enviaram para as empresas responderem e obtiveram várias respostas. Todas de forma anônima, então, descobrindo só qual era a categoria, né, que se encaixava, o ramo de atividade. Por exemplo, olha que bacana que já gera do Google Formulários os gráficos, bem legais aqui com as porcentagens, são bem interativos. Se a gente clicar aqui, ó, copiar gráfico funciona também, e eles obtiveram 15 respostas. Então, dependendo do nosso público-alvo, imagino que eles estavam falando com empresas, né? Então, era mais difícil conseguir respostas. Então, dependendo, o número de respostas influencia também. E na metodologia, a gente também já prevê essas situações. Então, por exemplo, ó, a maioria tem um sistema de informação na empresa que trabalha, 80%. E aí, por exemplo, ó, a maioria tem software de segurança fora o antivírus nos computadores? Não, a maioria não tem. Então, eles tiveram algumas respostas aqui comentadas. Então, que vocês podem utilizar, então, para escrever, então, os resultados. Então, essa parte dos gráficos aqui é da abordagem, então, quantitativa, com esses indicadores numéricos, como gráficos. Podemos gerar, inclusive, tabelas. Podemos gerar todas as informações. Lembra que ele gera as planilhas também aqui, para a gente poder trabalhar com os dados e ver certinho? Então, a gente consegue fazer aqui também. E descrever, né, ó, muito bom, 5 pessoas. Então, eles colocaram, né, por exemplo, a maioria aqui empatado, que é bom e muito bom o grau de segurança da informação. Mas, pensa a discussão disso, eles consideram como muito bom, mas ao mesmo tempo, boa parte dessas pessoas não tem outro software de segurança além de antivírus. Então, o antivírus nem é, né, relacionado como um software de segurança da informação, mas assim, dessa forma.
E eles acabaram, então vocês podem correlacionar, né? Do que está relacionado de fato com segurança, o que eles veem sobre o que é o antivírus mesmo. Enfim, várias percepções que nós podemos ter aqui dentro. Então, se a empresa dispõe de política de segurança da informação e as respostas aqui. Então, para vocês verem as infinitas possibilidades que o Google gera para vocês. E todas as vezes que a gente entra lá na parte aqui, quando a gente acessa nossa conta Google, a gente vai lá nas configurações, vai lá em Google Forms e vai mostrar então os formulários que a gente tem cadastrado na nossa conta. Ok? E aí é só editar, correr para o abraço, configurar tudo e a gente vai aprender muito disso na disciplina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço, tchauzinho e bons estudos!